Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho das notificações para saber quando, né, vai ter vídeo novo, tá? E venha participar da nossa conversa sobre cinema, sobre séries, tá? E sobre os outros elementos culturais, tá certo? Hoje quero falar de cinema mais uma vez, tá? Quero falar de uma reprise, né, que rolou da sessão dos classiquíssimos no Estação Net Rio nesse último domingo, tá? Que é o Expresso de Xangai, né, com Marlene Dietrich e Ana May Wong, né? O pessoal lá do Grupo Estação, ele passa, né, os classiquíssimos segunda-feira no Estação Botafogo e quarta-feira no NetGav. E alguns filmes do NetGav, eles acabam sendo reprisados, né, no domingo, né, no Estação Net Rio, né, que é o caso do Expresso de Xangai, né. Esse filme, gente, ele é de 1932 e ele dá pra gente uma ideia bem interessante, né, da visão ocidental sobre a China, né, que sempre foi uma visão eivada de muitos e muitos preconceitos, né. A gente tem que lembrar que a China, ela foi, né, colonizada, né, praticamente partilhada, né, humilhada, explorada, né, por esses países ocidentais, né, dentro daquele contexto imperialista, né, que a gente viu lá nas primeiras décadas, né, do século XX, né. E hoje, quando você vê uma China revolucionária, né, uma China que fez uma revolução socialista, que mais tarde, né, economicamente aderiu ao capitalismo, tem uma força de trabalho descomunal e uma economia em constante crescimento, né, que ameaça, né, a hegemonia desses países ocidentais, né, você começa a perceber, né, o porquê, né, de como a China ela assusta, né, o mundo ocidental, né, e de como ela se impôs, né, perante essa exploração violenta, né, perante essa, né, essa coisa horrível, né, que foi o processo imperialista para vários países, né, do mundo que foram explorados pelo mundo ocidental. Mas vamos falar um pouco do plot desse filme, tá? Que tem uma visão altamente datada, né? Ele fala justamente de um trem, tá? Onde está indo para Xangai um grupo de pessoas, né? Aí você vê um alemão, você vê um francês, você vê ingleses, né? Eu acho que o americano também, né? E você tem duas moças, né? Que são, né? Como podemos dizer, moças de vida fácil, né? Como a gente costuma dizer, né? Que são vistas com muito preconceito, né? Por todos esses passageiros aí que são a fina nata, né, do mundo ocidental imperialista, né, no caso, né? E você vai ter a Shanghai Lily, né, que é interpretada pela Marlene Dietrich, né, que está no auge da sua beleza, né? Acho que esse talvez seja o filme em que ela apareceu mais bonita, de repente também na Marca da Maldade do Orson Welles, quando ela tinha um pouco mais de idade, né? Esses talvez sejam os filmes que ela tenha mais aparecido da forma mais bonita que você possa imaginar, né? E uma outra prostituta que era Anna May Wong, tá? Então você tem a oportunidade de ver essas duas atrizes, né? Com figurinos lindíssimos, né? Podendo interpretar juntas, né? E dentre essa nata, vamos dizer assim, imperialista aí, de passageiros imperialistas, vamos dizer assim, né? Você tinha um oficial inglês que era um médico, que era um antigo caso, né? Da Shanghai Lily, no antigo caso da Marlene Dietrich, né? E ele tinha, né, se arrependido de ter largado ela, aquele negócio todo, ele queria casar com ela, coisa e tal, né? Mas aí a vida dela, da prostituição, do meretrício, acabou afastando os dois, né? E ela também era apaixonada por ele, né? Então fica esse negócio, né? Esse movimento de idas e vindas aí, de flertes misturados com DRs, né? E a coisa vai rolando, né? A viagem vai se processando. Um dos passageiros, né, da viagem é um chinês, tá? Esqueci o nome do ator agora, tá? E ele é ele é um dos líderes, né, da Revolução Chinesa, né? Ele faz parte, né, da Revolução Comunista lá do Mao Tse Tung. A China está no meio de uma guerra civil, a gente está em 1932, né? Ou 31 no filme, né? E aí ele acaba, né? Um dos membros, né? Um dos passageiros acaba sendo preso, né? Por forças do governo, né? Porque ele foi revolucionário, coisa e tal, né?
E aí esse líder chinês aí, que é o Shang, se eu não me engano, é o nome do personagem, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai sequestrar o trem para poder resgatar esse cara que foi preso pelas forças do governo, né? E vai escolher, né, dentre aqueles passageiros ocidentais todos ali, um refém para poder fazer a troca, né? E aí esse médico inglês, né, que é interpretado pelo Clive Brooks, né? Acho que é um negócio assim, tá? Ele acaba sendo refém, né? Só que o que acontece? Obviamente que esse chinês, o Shang, também vai querer tirar uma casquinha da Marlene Dietrich, né? E o nosso protagonista lá, né, ocidental, né, extremamente arrogante, né, dá um murro lá na cara do chinês lá, que é o comunista, né? Você percebe claramente, né, a simbologia da coisa, embora seja um filme de 32, né? Eles falavam, inclusive, né, esses ocidentais falavam, inclusive, né, que essa revolução em 2 semanas seria esmagada pelas forças do governo. Não sabiam de nada, inocentes, não sabiam de nada, né? E aí o que acontece? Ele acaba, né, ele ia ser cegado, né, pelo nosso Shang, né? O Shang ia meter uma lâmina em brasa no olho dele para cegar o cara era médico, cirurgião, né? E aí a Marlene Dietrich, sabendo disso, né, ela acaba fazendo um acordo com o Shang, tipo assim, ela vai viver com ele e em troca, né, dá liberdade pro nosso oficial inglês aí, né, que era o caso também da Marlene Dietrich, né. E aí o Shang acaba obrigando a personagem da Marlene Dietrich, a Shanghai Lily, a falar, né, para esse médico que não, eu vou ficar com ele, é melhor você ir embora, né, ele tá te libertando, você vai embora, eu fico com ele, coisa e tal, né. E aí naquele machismo, né, característico da época, né, não, você tá me trocando por outro homem, coisa e tal, você é uma mulher vil, não sei o que, coisa e tal, e foi embora, né. Só que a Anna May Wong, né, que estava também presa, né, por esses chineses, ela acaba matando o Shang, né, e eles conseguem libertar Marlene Dietrich e todo mundo foge. E o final do filme vai ser aquele negócio, né, a Marlene Dietrich não querendo dizer que ela ia se entregar para o chinês, né, para salvar o inglês, né, porque ela amava verdadeiramente o inglês, né, mas os passageiros foram desconfiando. Um dos passageiros, inclusive, percebeu que ela estava rezando pelo cara, né, pelo inglês, né, quando o inglês estava preso, né, e ele falou pro inglês, ó, você é um otário, você é um imbecil, entendeu? Essa mulher gosta de você, coisa e tal, né? Aí que ele foi perceber, né, que ela era apaixonada por ele, que ela tinha se sacrificado por ele. E o filme termina com os dois juntos, obviamente, um happy end, coisa e tal, né? Mas o filme ele tem elementos muito interessantes, como eu já falei para vocês, né? Principalmente, né, essa linguagem completamente petulante, completamente arrogante, completamente preconceituosa dos ocidentais para com os chineses. É uma coisa que chega a chocar hoje, tá? Mesmo hoje em dia que a gente ainda vê esse preconceito, entendeu? Mas no filme era colocado de uma forma aberta, como se os chineses fossem realmente a escória da humanidade, como se o fato deles se levantarem contra os ocidentais mostrasse que eles são sórdidos, arrogantes, coisa e tal, né? E você começa a entender porque teve uma revolução socialista lá, você começa a entender porque que a China, né, desenvolveu bomba atômica, você começa a entender porque que a China acabou virando a potência que é hoje, tá? Porque realmente ela sofreu muito na mão desses imperialistas ocidentais, tá? E hoje ela está realmente aí sendo uma verdadeira ameaça para eles, né? É... Agora, você vendo filmes como esse, você, né, começa a compreender, né, até um pouco do contexto geopolítico de hoje em dia, né? É interessante você perceber isso, né? E se você pegar outros produtos culturais do Ocidente também, como o Johnny Quest, por exemplo, né, onde os chineses, os orientais eram vistos como vis, como sórdidos, esse negócio todo, né? Você começa a entender um pouco isso. E o Expresso de Xangai mostra muito bem esse tipo de coisa, né? O cara realmente era um vilão ali, né? O líder revolucionário era realmente um vilão ali, um cara do mal mesmo, que queria estuprar mulheres, aquele negócio todo, coisa e tal, né? Mas ao mesmo tempo você também consegue perceber, né, que existe um preconceito, né, contra as prostitutas, né? Um preconceito muito grande, né,
dessa elite ocidental contra as prostitutas também, né? E no final das contas as mulheres ali estão tomando saraivada de tudo quanto é lado, né? E elas acabam se impondo, né? Elas são personagens fortes, né? A própria personagem da Marlene Dietrich, né? Com muitas falas, obviamente, que ela era a atriz principal, né? Mas a própria Anna May Wong, com poucas falas, com bem menos falas do que a Marlene Dietrich, né? Ela também conseguia se impor. O interessante é que foi a Anna May Wong que matou, né? O vilão, né? Matou o Shang, né? No final das contas, e não a Marlene Dietrich, né? Como se a própria chinesa também, você tem que eliminar esse vilão, né? Mas como se a própria chinesa tivesse que fazer o trabalho sujo, não a Marlene Dietrich, né? Porque ficaria muito mais legal se a Marlene Dietrich tivesse matado o cara, né? Mas aí quem matou foi a chinesa, né? No caso, né? Que é a coadjuvante ali da coisa, né? E a Marlene Dietrich, que era a atriz principal, que ela tinha que ter uma aura, vamos dizer assim, um pouco mais imaculada, vamos dizer assim, né? Ela acabava não sendo a assassina do cara, tá? E ela acabou se sacrificando, ia se sacrificar de uma forma nobre para salvar o amor dela no final das contas, enquanto que a Anna May Wong não tinha amor nenhum, não tinha nada, era só aquela mulher com semblante fechado, com poucas falas, e que ainda matou, né, o líder revolucionário, né? Então é interessante você ver que, apesar de ser um filme com duas mulheres muito fortes, né, um filme de 1932, duas prostitutas que se impunham, né, perante ambos os lados daquela sociedade ali, ambos os lados, né, o lado do Ocidente e o lado do Oriente revolucionário, né, elas eram perseguidas pelos dois lados e elas se impunham bem perante aqueles dois lados, né? Mas você ainda vê sim que elas têm dois papéis muito bem definidos, cabendo para o ocidental as atitudes nobres e cabendo para o oriental cometer o homicídio e se vingar, né, no final das contas, né? E ela ainda fala para Marlene Dietrich: eu não fiz isso por tua causa, eu fiz isso porque eu já tinha uma birra muito grande, tinha uns problemas muito grandes com esse camarada antes, né? Então, até nesse núcleo, né, das duas mulheres poderosas do filme, né, você vê um preconceito de Ocidente contra o Oriente ali também, tá certo? Mas é isso, gente. É mais ou menos isso que eu tinha que falar, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Se inscrevam no meu canal Carlos Eduardo Luz Rezende para conhecer mais as notificações e os vídeos que aparecem, tá? E é isso aí. Um abração, fui e até a próxima.